seguinte, ó, a repercussão assim monstruosa que o Carlos Ancelotti deu pro futebol brasileiro é impressionante. E tem muita gente, por exemplo, tem muitos ex-jogadores de seleção, né? Tem muitos treinadores. Ah, eu quero brasileiro. Mas que brasileiro, irmão? O cara tem que ser bom, velho. Tem que ser bom. Ah, vocês que têm dinheiro, vocês são ricos aí, quando vocês querem um médico bom, escola. Eu, por exemplo, meus filhos não estudam nos Estados Unidos, lá, que eu tava falando com o Veloso aqui. Ué, cada um faz o que quer, irmão. E outra coisa, o que o Edinaldo fez em relação a contratar o Carlos Ancelotti, meu irmão, quem que fez isso nesse país aqui? Quem que trouxe o melhor treinador de todos os tempos? Foi a CBF agora. Você pode até discordar daquilo que eles fazem, e discordo muito, diga-se de passagem. Agora, contratar o Carlos Ancelotti para uma seleção brasileira, que tá lá no tacho, né, Veloso, Souza e Nicola, tá lá no tacho. Ah, tá ruim. Jogadores sem moral, preparador físico sem moral, médico sem moral, presidente sem moral, futebol brasileiro sem moral. Aí você traz um cara como esse, que ele é maior que todo mundo. Ele é maior que o presidente, é maior que os jogadores, é maior que todo mundo. Ele só não pode ficar acreditando nos caras que ele já telefonou. Neymar, Casimiro, que por sinal, até entendo que o Casimiro não é um jogador que não possa ser observado para ser titular da seleção ou para estar na seleção. Porque ele está jogando muito agora no Manchester United. Que recuperou a posição, fez gol e é bom de bola. O cara tem 5 Champions. O Casimiro, irmão. E ele é um jogador que pode sim voltar. Então, ele só tem 33 anos. Então é o seguinte, aqueles que são contra, ex-treinador, vocês fizeram o quê? O que o Luxemburgo fez na seleção? O que o Leão fez? O que o Mano fez? O que o Tite fez? O que o Dorival fez? O que o Ramon fez? O que o Fernando Diniz? Fernando Diniz, em 23 jogos de brasileiro, ele só ganhou 3. Por isso que o futebol nosso, que nós temos o mesmo pensamento nós dois, e respeito quem não tem, cara, o que o Diniz faz em termos de futebol é esse futebol medíocre que a gente tá tendo aí. Um futebol que o zagueiro que joga, é um futebol que o goleiro que joga. Os últimos 25 jogos do Campeonato Brasileiro, ele ganhou 3. E o cara sai do Fluminense, vai pro Cruzeiro, vai pra seleção, vai pro Vasco. Isso é uma vergonha. Então vocês, treinadores brasileiros, o que vocês fizeram? Quem tá na Premier League de treinador brasileiro? Fala um pra mim. Quem tá no Campeonato Português? Fala um pra mim. Quem tá no Campeonato Argentino? Fala um pra mim. Quem tá no Campeonato Espanhol? Fala um pra mim. Agora, argentino tem todo canto do mundo. Português, todo canto do mundo. Espanhol, todo... Quem que é o treinador do Paris Saint-Germain? Luiz Henrique, irmão. Dá uma olhada como nós temos no tacho, do capeta. Que, por sinal, o futebol é bem próximo do capeta. Porque todo mundo entra pobre, sai rico, bilionário. Todo mundo entra com os clubes que deve 100 milhões, depois deve 2. Olha o que fizeram para a sua Portuguesa, para o meu Guarani, para a Ponte Preta, para o União São João de Araras, para o Rio Branco, para a Inter de Limeira. Dá uma olhada. Olha o que eles fizeram. Ninguém foi preso. Não tem um desgraçado na cadeia. A gente tem uma seleção que a gente, com todos os problemas de moral, de FIFA, de revista Piauí, dos últimos 4 presidentes serem destituídos da Confederação Brasileira de Futebol, a gente ainda consegue trazer o maior treinador de todos os tempos, que é o Carlos Ancelotti. Pô, meu irmão, a gente estava conversando ontem, eu fui embora ontem pensando, cara, você tem o Hendrick, você tem o Pedro. Eu acho que eu estava tão sem esperança que eu não percebia que os jogadores eram bons. Você tem o Gerson, Veloso, você tem o Hugo. A geração não é tão ruim, ela é pequena. Não. Tem muitas opções. Isso, mas os caras, é tanto esquema desgraçado, é tanto lazarento, não pode falar palavrão na televisão, eu já falei. Tá tudo bem, já falei, lazarento mesmo. Pô, é tanto nego que faz mal pro futebol, cara. Cara, o futebol, você tem os seus filhos, né? Meu filho, pai, eu quero jogar bola. Não sei o quê, o Tonicão, o Joaquim, o seu filho. Cara, mas peraí, você vai jogar bola onde, irmão? Não vai jogar não. É o seguinte, quem tem dinheiro, né? Porque as pessoas não enxergam
É igual burro. As pessoas são tão burras hoje nesse país que você só enxerga igual burro. Você vai no matador, entendeu? Você vai no matador. Você não enxerga do lado, você não enxerga a esquerda, você não enxerga a direita, você não enxerga o Campeonato Paulista, você não enxerga quem é fulano, o que você pensa. Você não enxerga, quem que é que está entrando aqui, falando já no programa ao vivo aqui, que eu escutei alguém falar aí. Quer falar? Pode falar aqui, vocês entram aqui aí. Eu vou falar uma coisa para vocês, hein, meu? Eu vou começar a entrar armado aqui, hein? Billy Kid? Meu pai já é o Billy de Kid. Meu pai, pô! Traz ele aí, traz ele. Se o meu pai vir aqui, ele já dá o tiro. Deixa ele ali. Já deixa ele ali na porta. Deixa ele na porta. Aí, meu irmão, você pega o futebol brasileiro. Vamos lá. Qual é o time hoje das 4 séries? A, B, C e D. Nós temos quase 80 times. Vamos lá. Quais são os treinadores que a gente poderia colocar para vir? Quais são os clubes que estão bem de grana? Tem 2. Flamengo e Palmeiras. Só 2. De todas as séries. A gente fez uma matéria daquilo que eu estava falando com você ontem, que a gente estava discutindo sobre futebol. Eu pedi para a Kit Kat fazer uma... Nos últimos 10 anos, só tem 2 times, truta. É o seu e o do Zico. O resto é tudo perna de anão. O resto é o resto. E sabe quanto que eles gastaram de dinheiro de contratação, de venda de jogador, de mandar embora treinadores e pagar multas? Vocês não sabem o que eles fazem com o clube. É inacreditável. É mais ou menos o que acontece agora com os aposentados aí. E que não foi o primeiro desfalque nesse país, que é sempre para os pobres. Você não vê o rico tomando pau, né? O cara tira imposto de jet ski, de iate. É mentira minha. Só que os caras esquecem. Só quando é bom pro seu olhar, para onde você fica, no seu gueto. Quando é bom pro seu gueto, tá tudo certo. Mas pros outros não, né? Pô, você perde 9 bilhões. Pô, olha os clubes. Se você colocar quanto deve o Corinthians, o Santos e o São Paulo, dá quase 7 bilhão, 6 bilhão. Isso sem contar as mutretas. Hoje, para você que é torcedor do São Paulo, do Corinthians e do Santos, cara, tinha que ter uma revolução. Uma revolução de não associados só votarem. Uma revolução daqueles que entram para o poder, eles serem condicionados a entrar com uma dívida de 2 bilhões. Se você aumentar 100 milhões, é o seu bem. É o seu bem. É o seu bem que vai estar em jogo. Não. O Real Madrid. O Real Madrid Isso, é assim. aí os clubes vão decidir. Olha o Augusto aí agora, cara. O cara gastou 500, 600 milhões em um ano. Olha o Casares. Olha o Marcelo Teixeira. E a Leila gastou quanto? Só pagou as dívidas e tá lisinho. Então quem que ganhou título nos últimos 5 anos? Quem é o time a ser escolhido? Quem é o time a ser olhado? Quem é o clube a ser... olha só o que aconteceu do idiota que fez a coisa racista lá. Eu acho que homofobia, não sei se foi racista e se foi é pior ainda. O que o Palmeiras fez? Passou a dívida para ele. Você que paga, irmão. Antigamente, o que eles faziam? Ah, não vou mexer com a torcida organizada. Dá uma olhada no Palmeiras, velho. Dá uma olhada na situação do São Paulo. Não tem dinheiro para pagar café. O do Corinthians não tem dinheiro para marmita. O do Santos está morto. Mas quantos treinadores eles mandaram embora? Quantas multas eles fizeram? Aí quando você tem um treinador como o Carlos Ancelotti, que é um monstro, aí vem os treinadores brasileiros. Olha, mas eu queria futebol brasileiro, tem que ser comandado pelo brasileiro. Olha, o meu time tem... Eu também pensava assim. Eu também pensava, eu nunca achei isso, Veloso. Mas eu mudei. Eu nunca quis um português, não é nada contra o português, o argentino, o asiático, o raio que eu parta. Nós brasileiros, a gente é tão ofendido, é um preconceito tão grande contra nós em qualquer lugar que a gente vai. Em qualquer lugar. Você vai para a França, tem preconceito. Você vai para os Estados Unidos, você vai para a China. Aonde você for. Você é brasileiro e for mulher ainda, é puta. É verdade isso ou não? É mentira minha, meu? E se você é preto ainda, brasileiro, ponto. Acabou. Mas a gente... é uma mentira minha. Não é mentira. Não é mentira. Agora, a gente tem uma força tão grande no futebol. Olha o que eles fizeram nos últimos 20 anos.
Eles acabaram com o futebol brasileiro. Você não tem talento, você não tem centroavante, você não tem meia esquerda, você não tem lateral, você não tem goleiro, você tem lateral esquerdo. Qual foi o último lateral direito que você viu jogar bem? Na seleção ou no futebol brasileiro? Marcelo esquerdo e o Cafu na direita. Faz tempo, hein? Roberto Carlos. Não, o Marcelo veio depois do Roberto. Marcelo, quem que você viu de volante, por exemplo, jogar, que O arrebentou? maior foi o Roberto, o último foi Não, o o Marcelo. maior Roberto Carlos é o maior de todos. Vamos lá. Que você viu da seleção? Não, do futebol brasileiro. Quantos laterais nós temos para convocar para a seleção? Um só. Cara, não é muito louco eu falar uma coisa dessa? Vocês ficam pagando pau. Que é um menino ainda, hein? Que até outro dia, até os 18, 19 anos, nem jogava. Que é o Wesley do Flamengo. Fala um outro que vocês convocariam, vocês três. Fala um só, sem ser o Wesley. Um lateral direito. Aí eu venho daquilo que você falou, que eu já discuto sobre isso, dos jogadores lá fora. Vamos lá, me fala. Aí a gente tem um lateral esquerdo. É sempre o Guilherme Arana, mas chega e não joga. Tem o do Inter, que os caras queriam convocar ele, É, né? que é o do Inter, o Barnabé lá, como é que é? Lá, Barnabé. Barnabé lá. Os caras querem convocar ele da Sport TV. Ah, se fosse eu, né? É o burro, né? Mas como é da Globo, é o Lélio, é o Diniz, é o Felipe Melo. Aí os caras não é burro. Burro sou eu, né? Quisesse convocar ele. Só porque uma vez falei que nós tinha 4 pulmão, os caras quiseram matar eu. Quantos caras? Saltei na Veja. 4? Eu falei, tinha 4. Quantos nós tem? 2. Ah, tem gente que vive com 1. É verdade. E a Veja tá onde agora? A Veja tá lá em casa guardada. Você acha que é pra saber de pulmão, Veloso? Você guardou a Veja? Anatomia, pô. De anatomia, pô? Eu não sei. Quanto pulmão? 2? 4? Pensei que era 4, velho. 2. Vamos lá, qual o centroavante que nós temos no país hoje? Eu levaria o Pedro. Não, mas não, falo de todos os times. Quantos centroavantes ele tem? E só um, Um só, Pedro. que é o Pedro. Vamos lá. Quantos camisa 10 nós temos pra seleção? 10 tá difícil. Só lá fora, né? Aqui não. Tem o Rafinha, que tá jogando. Não, esse é monstro. Aqui no futebol brasileiro. Tem o Neymar, tem o Alan Patrick. O Neymar precisa jogar, né? É verdade. É, primeiro Mas tem que ir. Tem o Alan Primeiro tem Patrick. que jogar, depois a gente fala dele. É, não, mas são Não, fala um camisa 10, você fala, tá aqui a camisa pra você. Não, pra Não. dar camisa não. Tá, vamos lá. Qual o segundo volante? O Gerson. Gerson, monstro. Tá, e aí? Por que o cara precisa conhecer o futebol brasileiro? Ele não precisa conhecer o futebol brasileiro. Até porque os treinadores daqui, quando querem fazer estágio, vão O que pra que onde? eles fazem? Vão pra lá pra fora. E o que fazer eles estágio. convocam? O cara tá enfrentando o Barcelona, o cara tá enfrentando o Arsenal. Então, por o cara isso tava que a esperança veio firme e forte agora com o Carlos Ancelotti. Há uma esperança de ter uma seleção boa. Há uma esperança da gente poder, 1 ano e 1 mês da Copa do Mundo, a gente poder brigar, da gente poder ver. Você tem o Hendrick, você tem o Pedro, pô, você tem o Rodrigo, você tem o Vinícius Júnior, você tem o Rafinha, Luiz pô, Henrique. você tem o Guimarães. Luiz Henrique. Henrique é bom Bruno jogador. Guimarães. Você tem o Bruno Guimarães, você tem você tem, sabe, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Marquinhos, o Gabriel Magalhães. Pô, será que esse cara não vai fazer um time? O Murilo. O Murilo. O Nottingham Murilo do Nottingham Forest aí, que pode ir pro Real Madrid. A gente tem mas precisa saber, né? Talvez agora, na grandeza, parabéns, Reginaldo, na grandeza do treinador, talvez a gente pode ter uma parada, né? O duro é isso, hein, gente? Mas tudo bem, é sempre comigo, mas não tem problema nenhum.